Olá, seja bem-vindo ao 27º dia de leitura da Bíblia no mês de abril. Que possamos ignorar as coisas externas e nos concentrar na palavra de Deus nesse momento. 1 Crônicas capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-o segundo seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando se repartiram. Dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas. Dentre as casas dos pais tomou-se uma para Eleazar, e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeuiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Izir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeisquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Essias era o primeiro. Dos Izaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecamião o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Essias. Dos filhos de Essias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno, e Soom, Isaccur, e Ibri. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Mali, e Éder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto os pais principais como os irmãos menores. 1 Crônicas capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos, e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Gedutum, os filhos, Gedalias, Zeri e Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor.
Quanto a Emã, os filhos, Boquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus, e Asaf, Gedutum e Emã, estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber a José, a segunda a Gedalias, e ele, e seus irmãos, e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos, e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos, e seus irmãos, 12. A quinta Netanias, seus filhos, e seus irmãos, 12. A sexta Buquias, seus filhos, e seus irmãos, 12. A sétima Jezarela, seus filhos, e seus irmãos, 12. A oitava Jesaías, seus filhos, e seus irmãos, 12. A nona Matanias, seus filhos, e seus irmãos, 12. A décima Simei, seus filhos, e seus irmãos, 12. A undécima Azareel, seus filhos, e seus irmãos, 12. A duodécima Asabias, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 15ª Jeremote, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 16ª Ananias, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 17ª Josbecasa, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 18ª Anani, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 19ª Maloti, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 20ª Eliata, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 21ª Otir, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 22ª Gidalti, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 23ª Maziote, seus filhos, e seus irmãos, 12. A 24ª Romantiezer, seus filhos, e seus irmãos, 12. 1 Crônicas capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Joanão o sexto, Elioenai o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram, Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Issacar o quarto, e Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos, e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62, de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza dentre os filhos de Merari foram filhos, Sinri o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com os seus irmãos,
para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Oza a do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos Coraitas, e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram, do lado de Eliezer, Reabias seu filho, e Jesaías seu filho, e Jorão seu filho, e Zicri seu filho, e Selomite seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor, e para o serviço do rei. Dos Hebronitas Jerias era o chefe, segundo as suas gerações conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi se buscaram, e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus, e para todos os negócios do rei. 1 Crônicas capítulo 27. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazubião, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30, e sobre os 30, e na sua turma estava Mizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o Israíta. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta.
também em sua turma havia 24.000. O sétimo, do sétimo mês, Eleis, o pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo, do oitavo mês, Sibecai, o uzatita, dos zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono, do nono mês, Abiezer, o anatotita, dos benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo, do décimo mês, Maarai, o netofatita, dos zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo, do undécimo mês, Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, do duodécimo mês, Eldai, o netofatita de Otniel, também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam: sobre os Rubenitas era líder Eliezer, filho de Zicri; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os Levitas, Asabias, filho de Quimuel; sobre os Aronitas, Zadoque; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Sacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Esmaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Essi, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifmita. E sobre os olivais e sicomoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelôs, Obil, o Esmaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era o general do exército do rei. Chegamos no final de outra leitura diária. Vamos aprender mais com esses capítulos em nosso devocional e aplicá-los em nosso dia a dia. Nos vemos lá!